Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais aqui no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos fazer mais uma atualizações do mercado, mais um quadro onde a gente atualiza vocês das principais notícias sobre o Santos, principalmente nessa época de mercado da bola. Amanhã deve ser um vídeo um pouquinho diferente para mim, de posições que eu priorizaria se eu fosse o Santos, características que eu priorizaria se fosse o Santos, mas hoje eu quis trazer aqui para o canal mais uma atualizações do mercado. Eu ia até gravar um outro vídeo também, mas por conta das ventanias que assolaram São Paulo, fiquei sem internet boa parte do dia, ainda estou na verdade, tá indo e voltando na internet, então ficou difícil de gravar hoje. Mas nesse vídeo quero trazer atualizações sobre a possível saída do Souza, que realmente, aparentemente, deve ser quem deve sair nessa janela. Robinho Júnior e sua proximidade na Itália, lá com a Inter de Milão. E dois novos nomes que parecem no radar do Santos. O Santos tem interesse por dois jogadores que eram do Fortaleza. Eu quero trazer um pouquinho sobre isso, um pouquinho disso para vocês, tá bom? Então peço seu like, seu compartilhamento, sua curtida, se inscreve aqui no canal, comenta, ajuda a gente cada vez a crescer mais. Se o botãozinho de hype estiver disponível, clica para nos ajudar cada vez mais, tá bom? E vamos começar pela parte boa. Vamos começar falando dos dois interesses do Santos. O Santos tem interesse em dois jogadores do Fortaleza. Eu admito, pela característica que saiu, esperava que o Santos fosse atrás do Pierre, tá? Que jogou muito bem pelo Fortaleza, se não me engano tem vínculo com a Caldense, tem características que o Vojvoda tá pedindo, né? Uma característica de um cara que é camisa 8, com bastante intensidade no meio de campo, que tem boa chegada à área, podendo finalizar bastante e ajudar na marcação. Todavia, não. O Santos aparentemente mostrou interesse em dois outros jogadores. São eles Eros Mancuso. O Mancuso, para quem não conhece, é um lateral direito que veio pro Fortaleza depois de se destacar no Estudiantes. Ele chegou em 2024 e pouco tempo depois, com o próprio Vojvoda, se tornou titular. Ele foi formado na categoria de base do Boca Juniors, inclusive sim, é parente do volante Mancuso, né? E, bom, se destacou bastante, ele é um lateral bastante ofensivo, com bastante chegada à área, bastante participação no ataque. Tem um número de desarmes até que interessante também. É um lateral que eu considero bem completinho e que ajudaria talvez o Santos. Se a gente fosse considerar o Igor Vinícius aqui e o Mike não servindo muito bem, o Mancuso faria sentido, ainda mais com uma provável venda do Sherman, com o jovem da base, que a gente sabe que o Santos vai precisar de caixa e talvez venda. Então, o Mancuso é um lateral que não é velho, se não me engano, tem 24 ou 25 anos e poderia completar o time do Santos. Faz até com sentido. Outro jogador que o Santos tem interesse é o Pochettino. E aí é um ponto bastante importante. Pra quem não sabe, o Pochettino realmente é sobrinho do Maurício Pochettino, técnico que é hoje, né, que atuou muito tempo ali no Tottenham e tudo mais. E o Pochettino é um meio-campista que chegou ao Fortaleza. O Vojvoda gostava muito do Pochettino. O Pochettino era uma peça-chave do Vojvoda no Fortaleza. Pra quem acha que o Pochettino é só um meia central, tá um pouco errado. O Pochettino, de fato, ele pode atuar até como segundo volante, mas não tanto naquela característica física que eu citei antes. Todavia, sim, o Pochettino ele tem uma intensidade melhor na marcação que outros meias mais centrais, tem um ótimo passe vertical e chega bastante à área finalizando. Então, essa parte do meio do box-to-box até que ele tem. Qual que é o principal ponto do Pochettino que pra mim não faz tanto sentido? Ele de fato é mais meia do que volante. O Pochettino me lembra bastante o Gabriel Bom Tempo nessas características. Um cara que pode atuar como segundo volante, tem mais característica de passe, mas ainda é um meia e não um volante. Eu acho que se o Santos estava atrás de um perfil de um camisa 8 que é mais brigador e que pode chegar à área, a gente estaria falando mais de um Loyola, de um Hércules, de um Pierre, de um jogador nessa característica do que um Pochettino. Então, eu admito que é um nome que me surpreendeu um pouquinho, mas foi noticiado por vários portais, inclusive o Diário do Peixe, que o Santos está monitorando esses atletas e acredita que pode sim procurar eles para compor o elenco, já que o Fortaleza caiu e agora seria mais fácil de liberá-los. Então, os dois primeiros nomes do Fortaleza que aparecem para o Santos agora é o Eros Mancuso e o Pochettino, tá bom? Beleza, meus queridos, vamos falar agora de outros jogadores que o Santos teve tanto interesse quanto também houveram consultas. Bom, primeiro quem tem que falar que é o mais complicado é o Souza. O Souza, eu diria que dos jogadores do Santos é quem mais tem probabilidade de sair, tá? Isso porque o Souza tem se destacado muito lá fora. Essa notícia, principalmente do Lucas Mussetti, fala que o mercado internacional abre os olhos para o Souza de uma forma muito diferente. O Souza tem se destacado muito,
principalmente compondo a linha de 4, ou seja, ele não deixa buracos defensivos. Geralmente ele tá compondo, ele tá preenchendo a área, e ofensivamente ele tem sido visto com muitos bons olhos. A partida que ele fez contra o Flamengo no primeiro turno, a partida que ele fez contra o Botafogo no segundo turno, foram partidas espetaculares que o mundo inteiro abriu os olhos pro Souza. Muita gente tem interesse, e não é muito provável que o Souza seja vendido nessa janela. Na verdade, é muito provável que o Souza saia nessa janela de transferências. Já é esperada a proposta do Bayern de Munique e até outros clubes grandes da Europa, que tem interesse no Souza, propostas na casa dos 15 milhões de dólares, tá? Então, de fato, é muito provável que o Souza saia do Santos nessa janela de transferências. Então, seria basicamente o principal jogador. E aí vocês pensam, o Santos vai contratar? Aí que tá. O Santos pensa em não contratar por alguns motivos. O Santos tem hoje, na base, o Vinícius Lira, atleta que já vai estourar a idade, é um destaque também, tão destaque quanto o Souza, e justamente pensou em sair do Santos porque estava buscando espaço. Então, na mentalidade do Santos, se vendeu o Souza, o Escobar assume a titularidade por enquanto, e ao longo do ano o Vinícius Lira toma essa posição. É uma estratégia que até faz sentido. O problema é que a gente sabe que aí vai chegar no final do ano, vão vender o Vinícius Lira e de novo a gente volta para o Escobar. Então, é complicado, porque parece que o Santos volta a aceitar a mediocridade ao, revelar um grande jogador e depois vendê-lo. Outro jogador que é meio surpreendente que talvez saia é Robinho Júnior, meus queridos. Outra informação de Lucas Mussetti é que o Robinho Júnior está com bastante interesse lá de fora. A Inter de Milão é o primeiro time que já saltou, convidou o Robinho Júnior para ver um jogo na Itália e o Robinho está por lá. É esperado que venha propostas pelo Robinho Júnior. O Robinho Júnior tem se destacado bastante, é um jogador que muitos times têm interesse e o Santos, nesse momento, queria ficar com ele. Todavia, como tem dificuldades financeiras, quer manter o Brasão, que é mais improvável que saia do que o próprio Robinho Júnior, e o Robinho não titular absoluto nem nada, pode ser que o Santos venda. O Santos gostaria de mantê-lo, mas pode ser que aceite uma proposta. Vai lembrar, mesmo que aceite uma proposta, o Robinho Júnior só sai na metade desse ano, e o Santos, o ideal seria que ele só saísse no fim de 2026. Os empresários negociam isso e talvez o Robinho Júnior fique por mais um tempo. Sobre o Santos eu até esqueci de falar, tá? Depois do Vinícius Lira ainda tem a especulação do Rafael Gonzaga, que é um outro lateral esquerdo espetacular, que estava no Sub-17, que joga muito, tá? E de fato aí, tem Souza, Vinícius Lira e Rafael pro Gonzaga para as 3 posições, para ser opções para lateral esquerdo do Santos, tá? Então beleza, falamos de Souza e do Robinho Júnior, dos dois interesses do Santos. Para finalizar, empréstimos, o Santos não tem interesse em ficar com ninguém. A realidade é essa. O Santos precisa fazer caixa, é mais esperado que nessa janela a gente tenha mais saídas do que entradas, e o Santos precisa vender esse número assustadoramente alto para conseguir compor caixa. O déficit do Santos é muito alto. Vai lembrar, por exemplo, que o Santos não tem dinheiro para comprar o Álvaro Barreal. Sim, o Santos fala que vai exercer a compra, mas por enquanto não tem um dinheiro para dar para o Cincinnati. Então, sim, o Santos, se não pagar o Barreal até o fim do ano, tem o risco de perder o atleta. Então, o Santos corre para conseguir viabilizar o negócio, entrar em acordo com o Cincinnati, talvez até libere jogadores do Cincinnati. Então, esse é o pé da negociação do Barreal. Vai lembrar, o Guilherme já saiu, tá, gente? Ele vai, de fato, pro Houston Dynamo, sei lá. Não se sabe exatamente o valor, mas não vai ser muito mais do que o Santos ganhou. Mas o Santos vai vender por 10 milhões, legal, mas o Santos só tem 50%. Então, deve ficar mais ou menos a grana que o Santos investiu, o Santos vai receber, tá? Então, assim, mesmo com tudo isso, o Santos está tentando comprar o Barreal, lá está com dificuldade financeira, então não é difícil a gente imaginar que alguns jovens vão sair, tá? É esperado que tenha mais saídas do que chegadas para tentar balancear o caixa. Por fim, o que a gente pode falar do Gabigol de fato, o Santos tenta contato com o Gabigol, mas é aquela mesma notícia de ontem, tá? O Cruzeiro só vai negociar depois da Copa do Brasil, não deve liberá-lo de graça, o Santos vai tentar viabilizar o negócio e também entrar em consenso salarial. O Gabigol quer vir para o Santos, até onde tudo indica, até porque ele quer montar família, ficar com a família aqui em Santos. Então, tem essa chance, o Gabigol ainda vai lembrar, tem 29 anos apenas, então pode ser que volte e entre num auge novamente, tá bom? É isso, meus queridos. Quero pedir seu like, curtida, sua inscrição. Não sei se eu esqueci de uma notícia sobre o que nem eu falei, quem tá vindo de empréstimo, pouco difícil que alguém seja utilizado. O mais provável, mas assim, talvez surpreenda se fosse o Miguelito, que se destacou mais. Então, se alguém pudesse ser usado, talvez seja o Miguel. Mas o Miguel também é visto como alguém que pode ser usado para fazer dinheiro lá fora. Então, o Miguel deve tentar ser negociado. O Zanocelo vai muito provavelmente ser negociado, porque ainda tem valor de mercado. E aí os outros jogadores, por exemplo, o próprio Sandri, o Alex, a
Patrick também tá para ser negociado. O Morelos, eles estão tentando negociar. Todos esses jogadores que são emprestados hoje pelo Santos têm a pretensão de que ou sejam revendidos, se não conseguir vendidos, uma possível rescisão amigável. Se não conseguir uma rescisão amigável, aí pode ser que tenha um novo empréstimo para esses atletas, tá? Vale lembrar que tem alguns atletas que estão para sair, é o caso do Luiz Felipe, por exemplo, se eu não me engano, Balieiro, e tem mais dois que vão chegar, Rodrigo Fernandes, e tem mais um que eu tô esquecendo, mas que tá para sair aí por contrato, tá? Foram emprestados, tá acabando o contrato deles agora, devem ir embora. Moisés, o quarto era o Moisés. Enfim, é isso, meus queridos. Peço seu like novamente, sua curtida, sua inscrição, forte abraço, e agora eu fui.